Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas nas profundezas das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz! E houve luz. Deus viu que a luz era boa, amém? Em meio a um mundo de trevas, um mundo de pecado, de tristeza, decepção espiritual, sem esperança, existe algo que nos dá esperança. Algo que nos faz levantar todos os dias. Algo que, se realmente nós aprendemos, nós vamos mudar para sempre o rumo das nossas vidas, amém? Título da pregação de hoje: Jesus é a luz do mundo, amém? Meu nome é Diego Passos, pela graça de Deus, faço parte do ministério do Supernova, amém? E vamos estudar hoje na Bíblia como entendermos que Jesus Cristo é a luz do mundo, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em João 9. Estão comigo? João 9, versículo 1. Primeiro ponto: a luz leva à salvação. João 9:1 diz o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, amém? A escritura aqui fala sobre um cego de nascença. Os discípulos, eles perguntam para Jesus: mestre, quem pecou? Para que ele nascesse assim? Seus pais? Ou ele mesmo? E Jesus fala: ninguém pecou. Isso aconteceu para que a obra de Deus fosse manifesta na vida dele, amém? E dando um contexto aqui, os judeus naquela época, eles acreditavam que qualquer doença que você tivesse, ou a sua família, isso era um sinônimo de pecado. Então imagina, toda doença é pecado. Pensa, você acordou de manhã aqui em São Paulo, está um pouco frio, está gripado, e alguém chega em você e fala: você tem pecado! Você fica: nossa. Isso é difícil, né? Principalmente em São Paulo. Mas talvez hoje você se questiona: por que Deus? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que meu trabalho está tão ruim? Por que eu estou reprovando em matérias da faculdade? Por que minha família não está unida? Por que as pessoas que eu estudo a Bíblia não se batizam? Nada dá certo na minha vida. Nossos sofrimentos, eles ocorrem para que a luz chegue até você. A obra de Deus, ela é manifesta na sua vida, para que você possa mudar e crescer com Deus. Não importa o quão difícil está sendo, ou o que você está passando, tudo é para cooperar e ajudar você a estar mais perto de Deus, amém? Não há cura se não tiver doença. Não há bem se não tiver o mal. Não há céu sem inferno. A luz leva à salvação. Olha isso, a escritura fala: enquanto é dia, nós devemos trabalhar. Porque, pensa, você não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Nós não sabemos se temos mais uma hora, mais um dia de vida, mais uma semana. Nós não sabemos, família, o dia de amanhã. Um dado estatístico, estava pesquisando, e a cada semana, mais de 500 pessoas morrem só em São Paulo. Quem garante
que você não vai ser uma dessas pessoas? Quem garante que você, saindo aqui do culto? Mas hoje é o dia de tomar a decisão, amém? De estar mais perto de Deus e mudar esse cenário. Irmãos, eu quero falar para vocês uma situação muito difícil na minha vida. No ano de 2018, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. E ela chegou em casa, trouxe o diagnóstico médico. A gente conversou, meu pai estava também. E ela deu essa notícia. E eu fiquei em choque. Eu não sabia como reagir a essa situação. Eu não tinha noção da dimensão do que era isso. Eu fiquei triste, eu fiquei mal, minha família ficou triste. Era difícil ver minha mãe na cama, sem forças para fazer as coisas, sem forças para estar com a gente. Eu tinha 12, 13 anos. Mas, irmãos, olhando assim essa situação, eu vi que Deus, Ele usou essa situação para me sensibilizar e me ajudar a me aproximar mais de Deus. Então, minha mãe era discípula e ela tinha um sonho, que era ver toda a nossa família sendo discípula também. E quando eu vi ela, ainda nesse momento difícil, ela me ajudando, me levando nos cultos, ela tendo tempos com as minhas irmãs para orar, para ler a Bíblia, para me ensinar, para me mostrar realmente o que era a palavra de Deus. Eu fico muito impactado. E aquilo me ajudou a tomar a decisão de estudar a Bíblia também. E depois de um tempo, eu fui batizado, amém? Em 2020. Não só eu fui batizado, mas minha avó estudou a Bíblia também. E ela está lá em Recife, assistindo a pregação agora, amém? E ela foi batizada também. Não só a minha avó, mas a minha irmã, Camila, que é do Supernova, estudou a Bíblia e foi batizada também, amém? E os próximos são minha outra irmã e o meu pai, amém? Então, para quem não sabe, eu sou de Pernambuco, Recife, eu gosto de cuscuz. Beleza? Eu acho muito bom. Minha mãe me ensinou isso, tá? Mas que situações você tem passado hoje que tem te feito sofrer? Se você se perguntou o porquê disso, é para que você possa enxergar mais a Deus. Pensa, você pode estar aqui agora e estar desacordado espiritualmente. Não está vendo realmente a luz com os seus olhos, e Jesus está diante de você. A Bíblia está diante de nós, porque Jesus, Ele é a luz do mundo. A Bíblia está diante de nós, e nós muitas vezes não entendemos, não enxergamos isso. Eu tenho certeza, família, que Deus, Ele vai fazer o possível. Ele vai te chacoalhar, para que você possa enxergar a luz, amém? Vamos continuar lendo, João 9, versículo 6. João 9, versículo 6 diz assim: tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então ele disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Então, olha isso, um cego ele é curado com Jesus Cristo aplicando saliva nos seus olhos, misturada com terra. Por que saliva?
Jesus? Por quê? Me explica, não entendi. Por que terra? Não tinha algo mais limpo, não? Naquela época, não sei. Mas também tem um contexto aqui. A saliva dos primogênitos, ela tinha propriedades curativas. Então, se você fosse primogênito, a sua saliva tinha propriedades curativas. Para nós, isso não faz nenhum sentido. Amém? Isso é nojento. Mas Jesus fez algo que não fazia sentido. Para nos salvar, para realmente fazer esse homem enxergar. Esse homem que era cego. Jesus, olha isso, ele enviou esse homem até o tanque de Siloé para que ele fosse curado. Então Jesus, ele envia as pessoas. Ele leva as pessoas realmente até a luz, para que elas possam ser curadas, para que elas possam realmente enxergar, estar mais perto de Deus. Vamos ver outra escritura que fala um pouco sobre esse conceito, sobre ser enviado. Atos 13. Atos 13, versículo 1. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quem enviou Barnabé e Paulo? Não foram as pessoas, foi Deus. Amém? Quando os 7 missionários vieram aqui em 2011, não foram as pessoas que enviaram, foi Deus. Amém? Quando foram pessoas para o Peru, para a Colômbia, para o Chile, para a Argentina, não foram pessoas, foi Deus que enviou elas. Quando foram pessoas para a região leste, pessoas para a região oeste, pessoas para a região sul, pessoas para o ABCD, foi Deus que enviou essas pessoas, amém? E o Supernova, ele tem um sonho também, amém? Que é enviar jovens para todas as regiões de São Paulo. Jovens em Campinas, jovens em São Carlos, jovens no Rio de Janeiro. E Deus, ele quer fazer coisas incríveis por meio dos jovens. E tem um jovem aqui que me inspira muito. E que tem mudado muito o coração. O nome dele é Peterson. O Peterson, ele tem 16 anos. Ele é um jogador de futebol. Depois você fala com ele, porque ele conversa diretamente com o Neymar, é isso, esse cara. Ele é um cara ocupado, e ele é um cara que tem crescido em caráter com Deus. Ele tem tomado decisões, família. Peterson, você me inspira. Então, em conclusão, irmãos, o Espírito Santo não só tem enviado pessoas, mas ele te trouxe até aqui. E se te trouxe até aqui, tem um motivo por trás disso. É para que você enxergue que Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus, ele ilumina todos nós. Ele nos dá sentido para viver. Jesus, ele iluminou a minha mãe. Ele me iluminou e Jesus é luz para todos aqueles que se permitem ser iluminados por Deus, amém? Se permitir ser iluminado é se permitir ser salvo. Então eu queria dar um desafio para cada um aqui. Fale com a pessoa que te convidou hoje para estar nesse culto. E toma a decisão de estudar a Bíblia ainda hoje, amém? E aprender mais da palavra de Deus, para que você possa entender o que é realmente ser iluminado, tá face a face com Jesus Cristo. Não existe luz na terra, mas a luz leva à salvação. E para Deus seja todas as glórias. Amém. A luz não luta
contra a escuridão. Ela simplesmente brilha e transforma. A verdade é que a luz, ela sempre está associada à solução. Sempre está associada à segurança e esperança. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, prazer, para quem não me conhece, sou o Matheus, tenho 17 anos. Pela graça de Deus, nessa sexta-feira, foi meu último dia na escola. Então, atualmente... Amém. Eu fui promovido a desempregado. Vamos ver o que Deus faz. Mas agora, vamos ver o que a Bíblia diz sobre luz, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 5. Mateus 5,14. Mateus 5,14 diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, na pregação do Diego, a gente viu que a luz leva à salvação. E por isso o título do meu ponto é: seja luz. Aqui, Jesus ele não diz, vocês podem ou vocês deveriam ser luz. Jesus afirma com convicção, vocês são luz. Isso significa que ser luz não é opcional, mas uma identidade que a gente recebe quando a gente escolhe seguir Cristo. Assim como uma lâmpada precisa estar conectada à energia para funcionar, nós precisamos estar conectados a Deus para brilharmos. Então, um tempo atrás, teve fortes chuvas aí, muita gente ficou sem luz. Meus pais, eles viajaram para Brasília nesse tempo. Eu e minha irmã estava sozinha em casa, não acabou a energia, mas a gente estava sem internet. A gente ficou gastando dados móveis. E no dia a dia eu fiquei sem. E é ruim, é horrível ficar sem isso, sem energia. E é exatamente assim que funciona com Deus. Sem Deus, nós não podemos brilhar. A nossa luz se apaga. Mas, para a gente ser luz, primeiro a gente tem que entender o conceito de ser luz. E a melhor forma da gente fazer isso é olhando para quem já esteve nessa posição. Então a gente vai ver o próprio Jesus. Então, em João 8:12, basicamente Jesus ele fala que ele é a luz do mundo. Então o próprio Jesus e outras pessoas inspiradas pelo Espírito Santo colocaram ele nessa posição de luz. Então quando a palavra de Deus, ela usa a figura da luz, geralmente ela está falando de revelação. Mas que tipo de revelação específica é essa? Que tipo de revelação? É muito abrangente, eu só falar revelação e ir embora. Por que que Jesus é chamado de luz? A resposta está em João 14. Vamos lá. Estão comigo? João 14. João 14, do 6 ao 11. Diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então, que tipo de revelação Jesus veio trazer como luz do mundo? Jesus ele veio revelar Deus para as pessoas. A sua vida, suas ações, suas palavras, tudo mostrava o Pai.
O papel de Jesus como luz foi mostrar Deus às pessoas. Mas Deus, ele não assumiu uma posição de Deus, porque Jesus é Deus. Mas ele não assumiu essa posição. Jesus, ele assumiu a forma de homem e com a vida dele, ele revelou Deus às pessoas. Ele fez isso como um homem vivendo de forma íntegra e revelando a glória de Deus somente. E isso por meio de suas atitudes. Então isso leva a gente a entender agora que quando Jesus chama a gente de luz, ele está dando a mesma responsabilidade para cada um de nós. Mostrar Deus por meio das nossas vidas. A nossa responsabilidade é ser luz. Assim como pessoas foram conosco. Então se você está aqui hoje é porque alguém foi luz com você. Se você está aqui hoje, alguém te evangelizou. Alguém te convidou para estar aqui hoje. Alguém foi luz na sua vida. E essa é exatamente a coisa que Jesus chama a fazer. Nossa responsabilidade é ser luz. Então, vamos agora para João 14 continuar no versículo 12. Vamos repetir no caso, né? Diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que eu tenho feito. Porque eu estou indo para o Pai. Jesus, ele deixa bem claro aqui que a missão de sermos luz é maior do que ele mesmo fez. Ele nos chama a fazer obras maiores, mas não porque nós somos melhores do que Jesus. Não, definitivamente não. Mas Jesus, ele chama a gente a ser luz por quê? Porque o Espírito Santo nos capacita a levar essa luz ainda mais longe. Agora, sabendo o significado de luz, fica a pergunta: você tem sido luz? Você tem sido luz nas suas atitudes? Uma forma de saber se você tem sido luz é simples. No seu dia a dia, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, as pessoas sabem que você é um cristão? As pessoas sabem que você é um discípulo que tem acesso à palavra e à salvação? As pessoas conseguem enxergar o seu amor pela luz que Jesus te deu? Se elas reconhecem, muito bom. Mas será que você tem sido luz? Ou você tem escondido sua luz? Vamos agora para Mateus 5, vamos voltar para Mateus 5 no caso. Agora a gente vai ler o versículo 15 e 16. Mateus 5, 15 e 16. Diz o seguinte: e também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus, ele fala que ninguém acende uma lâmpada para esconder debaixo de uma vasilha, de um cesto. A luz precisa ser colocada em um lugar que todos possam ver. A luz deve ser compartilhada e não escondida. Com isso, a gente pode tomar cuidado com outro ponto, para que a nossa luz não fique fraca. Assim como uma lâmpada, ela pode acumular poeira, nós também podemos acumular. A nossa vida espiritual pode ser ofuscada pelo pecado. O pecado é a poeira que enfraquece a nossa luz. Toda vez que você não compartilha sua fé na universidade, na escola, no seu bairro, no seu trabalho, na sua família, você enfraquece a sua luz. Toda vez que você chega atrasado no culto, ou até mesmo não vai, a poeira enfraquece a sua luz. Irmão, sendo aberto por muito tempo, eu vivi na poeira. Um deserto imenso de poeira. A minha fé estava apagada, acumulando mais poeira. A minha perspectiva com Deus estava borrada. Mas pela graça de Deus, e com a ajuda dos irmãos, eu pude confessar os meus pecados.
e ser ajudado, assim limpando a minha vida espiritual. A luz voltou a brilhar em minha vida. Eu quero levantar um irmão que me inspira muito aqui hoje. Esse irmão é o Matheus Souza. É interessante porque o Matheus, eu tenho o privilégio de discipular ele e acompanhar ele de perto. Ele é um jovem de 16 anos, que há algum tempo atrás também estava com a lâmpada empoeirada. Ele estava com uma visão espiritual limitada, mas ele não ficou só aceitando o fato de estar borrado. Ele pediu ajuda e foi urgente. Então a gente teve um tempo, e nesse mesmo dia a gente foi para o devocional de noite. E aí no devocional, eu reparei na sala, né? Tava incrível, o devocional é incrível, e o Matheus não estava na sala. E ele foi comigo para o devocional. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu mandei mensagem para ele, e ele falou, irmão, eu tive que sair porque agora eu estou liderando um estudo de discipulado. Ele passou de desanimado pela manhã, alguém que liderava um estudo bíblico poderosamente à noite, no mesmo dia. E sabe quem é essa pessoa que o Matheus estava usando na Bíblia? O Peterson. O Peterson, ele tem crescido com Deus. Ele tem sido um exemplo de colocar Deus como prioridade. E sim, é verdade, o Peterson me inspira muito. O Peterson reconheceu que precisava se conectar com Deus para que a sua luz pudesse ser acesa. E pela graça de Deus, hoje ele vai ser batizado. Peterson, você é uma alegria para nós. Então, o que isso nos ensina? Que a gente não pode ficar estagnado ou de luto espiritual. A gente precisa agir. O Matheus estava com dificuldade, ele pediu ajuda. Então, quando a gente permite que outros sejam luz nas nossas vidas, a gente pode se fortalecer, então começar a se tornar luz para outras pessoas também. Também quero levantar o Supernova. Pelo trabalho duro dos jovens, agora a gente tem um bate-papo. O bate-papo se chama Strive, é um nome em inglês. Estamos chique. E Deus está abençoado porque todo bate-papo a gente tem no mínimo 4 visitantes. Mas isso não é porque a gente é bom, como diz a Escritura. Não. Isso só é possível porque Deus abençoou. Isso só é possível porque jovens comprometidos têm decidido ser luz na vida de outros jovens. Então, algo que a gente pode pensar é que qualquer pessoa pode conhecer a luz. Qualquer pessoa. Mas apenas pessoas comprometidas podem espalhar a luz. E não tem nenhum outro lugar que isso possa começar a não ser no reino de Deus. É nossa responsabilidade, mas não só nossa responsabilidade, é nossa identidade como discípulos, é espalhar a luz de Deus. Estão comigo? É preciso lutar para ser luz, assim como Jesus lutou até o fim. Então, desafio. Comece sendo luz com as pessoas que Deus te confiou primeiro. Como assim? Entre essas pessoas, seus familiares, amigos e colegas. Realmente faz sentido você sair da sua área de trabalho, do seu bairro, da sua família, para ir para o outro lado da cidade evangelizar, sendo que tem pessoas que precisam ser salvas do seu lado? Faz sentido. Óbvio, é incrível, Deus pode abençoar, Ele abençoa. Mas o que a gente vai falar quando chegar na frente de Deus? E sua avó, por que ela não foi salva? E seu primo? Por que ele não teve conhecimento? Então chame as pessoas que estão próximas a você para estudar a Bíblia. Quantas vezes forem necessárias. Seja a luz no seu dia a dia. Eu tenho certeza que se cada um ir atrás de sua família, a gente vai alcançar o mundo inteiro. De família em família a gente forma um mundo. Eu não tenho dúvidas. Então, conclusão. A luz leva à salvação, por isso, seja a luz. Jesus, ele confiou essa responsabilidade, deixando exemplo com a sua própria vida. E muitas vezes, eu falo isso como jovem, a gente pode se sentir incapaz e inseguro.
com medo. Mas lembra, o mesmo Espírito que deu coragem a Jesus para ir para a cruz, hoje está dentro de nós. Portanto, que a gente possa brilhar como Cristo brilhou. A luz de Cristo está em nós. Vamos brilhar nas nossas famílias para evangelizar elas. Olha que incrível, imagina, a sua família física está sentada do seu lado. Imagina você apresentando a sua família inteira aqui no palco. Imagina todos chegando juntos nos céus. Deus é a nossa fonte de energia e a cruz é o nosso combustível diário. Irmãos, vamos ser luz. Vamos espalhar a luz. Vamos assumir a identidade de luz como cristãos. E eu não tenho dúvida se com isso o mundo inteiro vai se tornar luz. E para Deus seja glória. Amém.